Olá, estamos aqui no DMTV com o presidente da OAB, o professor Lúcio Flávio, com o presidente da CASAG, Otávio Mota, para falar um pouco sobre essa eleição da OAB. Primeiramente, doutor Lúcio, o senhor foi candidato, foi eleito e agora vai para uma reeleição. O que difere um processo do outro? Bom, são realmente eleições distintas, mas antes de fazer a resposta, eu quero te cumprimentar, Marcos. Satisfação revê-lo, acompanho seu trabalho há muitos anos e um prazer também para mim voltar aqui ao Diário da Manhã e hoje participar aqui do DMTV. As campanhas de oposição e de reeleição são absolutamente diferentes. Campanha de oposição, você trabalha com a promessa de uma mudança, em 2015 especificamente uma mudança que a advocacia queria, porque o ciclo de poder do grupo que até então mandava na OAB chegava realmente ali aos seus estertores. Agora em 2018 a gente faz uma campanha diferente. Se em 2015 existia a promessa de mudança, a minha função agora na campanha de reeleição é prestar contas para a advocacia para mostrar que a mudança aconteceu. E eu tenho dito que não foi uma mudança, foi mais do que isso, uma verdadeira revolução. Então o pedido de voto numa eleição de oposição é o pedido de voto da esperança, da mudança. O pedido de voto numa campanha de reeleição é o pedido de voto qualificado pelo trabalho de 34 meses como o nosso trabalho. Então, é essa basicamente a diferença, mas ambas são campanhas sempre duras. A advocacia representa um eleitorado exigente e, portanto, você precisa exercer o seu convencimento de maneira muito clara para que o colega advogado e advogada confiem no seu voto para gerir uma instituição tão importante para a advocacia e para o país. E esses próximos 3 anos, qual que vai ser a linha, caso o senhor confirme a reeleição? A OAB vive há 34 meses, desde a nossa posse, o que eu chamo, Marcos Vinícius, de um ciclo virtuoso. E esse ciclo virtuoso ele só foi atingido porque nós observamos e respeitamos determinadas balizas, que são guias de gestão. A primeira baliza é a baliza da responsabilidade fiscal. Nós recebemos a OAB com uma dívida de 23 milhões. Dos 23 milhões, em 34 meses, nós pagamos 21 milhões. Sobram apenas 2. Então, nós colocamos a ordem, de novo, numa situação de equilíbrio financeiro. Não permitirei, enquanto gestor da ordem for, que a ordem se divide como gestões anteriores fizeram. Esse é o primeiro balizamento. O segundo balizamento, o balizamento de ter uma atenção às estruturas físicas da ordem, que também as recebemos envelhecidas, depauperadas. Para você ter uma ideia, em início de 2016, nós recebemos a estrutura física da ordem com computadores com 5, 6 anos de uso nas salas de OAB, as salas com móveis quebrados, estragados, ar-condicionado que não funcionava, faltava internet, xerox, etc. Sedes no interior que estavam muito depauperadas. Sem condições de trabalho, né? Basicamente isso. O que nós fizemos? Um esforço de gestão para recuperar, digamos assim, esse parque de equipamentos da nossa seccional. Fizemos em 34 meses a reforma de 94 salas em todo o estado, trocando móveis, ar-condicionado, cafeteiras novas, sempre com a parceria do nosso presidente, colega, doutor Rodolfo Otávio, aqui também cumprimento. Obrigado. E poderá também falar oportunamente um pouco mais sobre essa junção de forças CASAG e OAB. Mais de 500 computadores trocados em todo o estado, recuperação de subseções, também então esse balizamento de que as estruturas da ordem devem estar novas e serem modernas para bem servir a advocacia. E o terceiro balizamento é o balizamento da defesa absolutamente intransigente das prerrogativas, que na nossa gestão recebeu uma novidade, a criação da Procuradoria de Prerrogativas com procuradores profissionais, que fora uma promessa de campanha em 2015, executada, cumprida no nosso triênio e que tem servido, Marcos Vinícius, de modelo para outras seccionais do país que querem implementar modelo idêntico. Pois é, esse é um tema interessante, porque há uma reclamação dos defensores de todo o país com um proativismo, uma certa exacerbação de setores do judiciário, um punitivismo em excesso e cerceamento. Até foi lançado um livro pela IAB, né, falando sobre isso, que principalmente aquelas 10 leis, medidas contra a corrupção, que o presidente do IAB fala assim, parece que há um ranço de ódio contra o defensor. Como é que o senhor vê essa situação?
Eu não vejo essa situação como nada que se espante. E explico por quê. Quem já estudou a história da advocacia, desde a Roma Antiga até o presente momento, sabe que o advogado sempre foi aquele que se confrontou com o poder constituído, notadamente quando o poder assume feições tirânicas. Então, o advogado sempre foi aquele garantidor da liberdade individual, do direito de defesa e um fator de modificação do status quo. E exatamente porque o advogado confronta a autoridade, seja ela qual for, o retorno não é nunca um retorno de carinho e de admiração. É um retorno de violação de prerrogativas. Há uma disputa mesmo. Há uma disputa porque existe uma zona de tensão entre o direito subjetivo individual do cidadão, que é garantido pela Constituição, e o Estado que quer avançar sobre essa esfera de direitos. E quem se antepõe nessa zona de choque é justamente o advogado. Então, é natural que na delegacia, numa sala de audiência, no Ministério Público, num presídio, onde o advogado vai para defender o direito do cidadão, haja essa zona de tensão. O que nós temos que fazer? Criar uma cultura para que as autoridades se conscientizem de que, se violarem prerrogativa profissional, terão consequências profissionais também, que é o que a nossa Procuradoria faz. A autoridade que viola a prerrogativa, ela não fica impune, ela é processada pela OAB. Ela é processada no CNJ, no Conselho Nacional do Ministério Público, nas corregedorias internas e, se necessário for, com ações cíveis e penais. É o uso do bom direito, né? É o uso do bom direito na defesa da prerrogativa do advogado, que não é do advogado, é da cidadania. Agora, na campanha, quem se dispõe a disputar, ele recebe elogios e também pedradas, né? Então, a acusação de que o senhor é muito autoritário. Como é que é o Lúcio Flávio, presidente do AB? Eu, ao longo da vida, colhi alguns raciocínios, né, de que eu tinha certas características ruins, mas nunca essa. Autoritário é definitivamente alguma coisa que eu não sou. Mas o que acontece? O cargo de presidente da ordem exige que você exerça a autoridade para manter os trabalhos da forma adequada no conselho. E aí, por exemplo, nem todos os colegas que nos ouvem, obviamente, são advogados. Eu dou um exemplo. O Conselho Pleno da Ordem é presidido pelo presidente da Ordem. O Conselho Pleno é composto por 80 conselheiros advogados. Então, você imagina, numa reunião de condomínio com 6 condôminos, já dá briga, imagina um conselho com 80 advogados. Se você não aplicar o regimento interno, observar a ordem dos trabalhos, limitar o uso da palavra, os trabalhos não acontecem. E ao exercer essa função que incumbe ao presidente, esse poder, dever, alguns entendem que o fiz com autoritarismo. Jamais. Sempre na busca do melhor trabalho para a advocacia de Goiás. Uma outra crítica que é feita pela oposição é a questão do rompimento do senhor com Leão Diniz, que apoiou o senhor na primeira eleição. Por que aconteceu esse afastamento? Marcos Vinícius, eu, ao longo desse primeiro mandato, principalmente, aprendi muito, amadureci bastante. E resultado desse meu amadurecimento é que eu fiz um compromisso moral comigo, qual seja de só mencionar as pessoas pelo nome quando eu puder elogiá-las. Então, sobre o Dr. Leon, eu me calo sempre que perguntar. Quero falar um pouco com o nosso presidente da CASAG. Como é que funciona essa parceria da CASAG com a AB? Por que é importante essa sinergia? Marcos Vinícius, presidente Lúcio, bom estar aqui ao teu lado. Na verdade, é como efetivamente ela funciona, porque não funcionava nos outros anos. A Caixa de Assistência completou, no último dia 20, 75 anos de existência. E eu vejo com muita nitidez, só nos últimos 3 anos, essa sinergia, essa completude, onde a Caixa de Assistência leva a assistência não só ao advogado e à família na ponta da lança. Para quem é leigo aqui, que tipo de assistência que é prestada? Todo e qualquer tipo de assistência. O nosso estatuto, o artigo 30, é muito amplo e nos dá uma possibilidade, inclusive, de agregar constantemente valores
produtos e serviços à Caixa de Assistência. Então nós temos desde auxílios a fundos perdidos, como auxílio maternidade, auxílio funeral, auxílio reclusão extraordinária, e serviços como plano de saúde, plano odontológico, telefonia, e produtos como ótica, livraria, souvenirs, certificações digitais, para trazer conforto, comodidade ao advogado e também para ser um agente facilitador no exercício profissional. Nesses 3 anos que vocês estão à frente, como é que estava, como é que está agora e o que está previsto para frente? Logo no início do mandato eu dei uma entrevista, inclusive nessa casa, dizendo que a CASAG deixaria de ser inoperante. E expliquei à época que a CASAG ela acumulava algumas riquezas, alguns recursos, como forma de disponibilidade financeira, mas não estava presente no interior. Não tinha uma livraria que atendesse os advogados, uma livraria própria. Não tinha uma relação com os planos de saúde e plano odontológico que trouxesse efetivo benefício ao advogado no reajuste, nas negociações. Não tinha efetivamente uma comunicação com o advogado e os familiares e também não atendia às famílias dos advogados. E o que nós fizemos foi revitalizar todas essas áreas. Começamos a atuar efetivamente na cultura. Hoje nós temos parcerias constantes com espetáculos ao longo do ano todo, não só na capital, no interior. Regionalizamos a Caixa de Assistência, estamos presentes hoje em 8 grandes subseções, nos mais diversos cantos do estado: Lusiânia, Formosa, Ceres, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Itumbiara e Caldas Novas. E queremos ir além. Criamos o maior escritório compartilhado do Brasil, o nominado Meu Escritório, que inclusive passa uma sensação de pertença ao advogado e ao seu constituinte. Estamos levando esse projeto ao interior. Hoje também estamos na iminência de inaugurar e entregar o maior escritório compartilhado do interior de uma subseção do país, em Anápolis. Levamos também campanhas de vacinação para 53 subseções. Estivemos presentes em todas as subseções instaladas no estado, fazendo a maior campanha de imunização de uma entidade privada proporcionalmente do país, inclusive com uma equivalência da Unimed, que tem mais de 300 mil beneficiários, e nós temos pouco mais de 40 mil inscritos ativos, e mesmo assim estivemos presentes com 21 mil doses. Assumimos o CEL da OAB, que até então era gerido exclusivamente pela Ordem, com uma dívida, um déficit de quase 2 milhões e 400 ao ano. Estamos convertendo, fazendo uma curva para corrigir esse déficit financeiro, saindo do vermelho para o azul, e reformamos toda a estrutura do clube, devolvendo à advocacia e à família dos advogados. Hoje o clube voltou a ser frequentado, inclusive temos problemas até de superlotação em razão da agradabilidade do ambiente que hoje está instalado no clube. Fizemos parcerias com a Escola Superior de Advocacia, fizemos parceria com a Ordem, através do Provas, que é um programa que nós criamos para ajudar efetivamente as subseções. Dedicamos mais de 2 milhões de reais para a melhoria da infraestrutura das salas da OAB ao longo de todo o estado, acompanhando e auxiliando as entregas da Ordem dos Advogados para a advocacia como um todo. Então, eu tenho dito, Marcos Vinícius, com uma certa tranquilidade, que a Ordem deixou de ser goianiense. Sim. E passou a ser efetivamente goiana, fazendo justiça com uma dívida histórica que nós tínhamos com as subseções, já que recolhiam o mesmo valor da anuidade, estavam esquecidos, abandonados. Na campanha de 2015, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje, o doutor Aibes, quando nos recebeu no escritório, falou: eu estou cansado de receber advogado aqui, que vem aqui pedir voto de 3 em 3 anos. Eu quero ver a Ordem, a presidência, a diretoria aqui constantemente. A presença da Ordem. A presença da Ordem. O presidente fez isso, estando lá com a OAB, houve, a Caixa também esteve presente, a Ordem, através de seus 1.400 cursos, 46 mil certificados emitidos, quase que o décuplo do que nós tivemos no triênio que nos antecedeu. É simplesmente uma revolução no trato e no cuidado com o advogado e com os familiares. Comparar o triênio de 2013, 14 e 15 com a atual gestão
é absolutamente desproporcional. Isso tudo num ambiente completamente inóspito, como o presidente disse, com dificuldade financeira, com momento político estadual e nacional adverso, enfrentando embates judiciais, já que os candidatos derrotados não aceitavam o resultado das urnas. Enfim, um ambiente controverso também dentro do Conselho, com uma ruptura. E isso também nos deixa confortável para dizer, se fizermos tudo isso com esse ambiente de muita dificuldade, o que nós podemos fazer no próximo triênio não tem limites. A experiência conta muito, né, presidente? Marcos, eu queria só agregar para ficar claro, principalmente para o colega advogado que esteja nos assistindo. Quando eu falei que nós recuperamos e modernizamos 94 salas, reerguemos subseções que estavam depauperadas no interior, foi justamente com o auxílio da CASAG e complemento o Rodolfo dizendo o seguinte: um dia eu chamei o presidente Rodolfo e disse assim: Rodolfo, as salas de ordem estão abandonadas. Para cada R$1 que a OAB colocar, a Caixa de Assistência coloca outro R$1 de investimentos. E é exatamente a isso que ele chama de provas, que é o programa de valorização. Isso rendeu para o interior, só na nossa gestão, um investimento de mais ou menos R$5 milhões em reestruturação de salas e subseções. Isso para o colega que nos assiste ter a exata noção do quão importante foi essa parceria de investimentos OAB-CASAG. O senhor também fez um investimento na expansão de subseções? Também. Na verdade, a expressão expansão talvez não seja a melhor. O que nós fizemos foi resgatar compromissos com municípios e cidades de Goiás que tinham necessidade de se transformar em subseção e as gestões anteriores não enxergaram isso. Ignoraram. Então, eu vou citar alguns exemplos. Silvânia, uma das cidades mais importantes e mais tradicionais da história cultural do estado. Sim. E uma cidade polo na região da Estrada de Ferro tinha essa pretensão há quase 30 anos e foi atendida na nossa gestão. Um outro exemplo, Caçu. Caçu era um município jurisdicionado à subseção de Jataí, conquanto nós temos mais de 200 quilômetros de distância. Então, Caçu também transformamos em subseção. Minaçu, a mesma coisa. Ponta, né? Exato. Cidades que estavam isoladas sem que a ordem ali chegasse. Então, nós aprovamos as alterações necessárias perante o Conselho Seccional e hoje essas subseções têm sua autonomia para tocar a sua vida e atender a advocacia local. Isso dá força para o advogado do município, principalmente, né? Aquele que está lá precisando da ordem. Presidente, tem uma crítica de que tem faculdade demais e tem advogado demais no mercado. Isso procede? Tem faculdade demais e, portanto, tem advogado demais. Isso procede. Logicamente, quem faz essa crítica quer também saber como resolver esse problema. Né? E o que acontece? Isso é resultado de mais de uma década de uma política irresponsável do Ministério da Educação na abertura de cursos superiores em geral e de cursos jurídicos em específico. Só para que a gente possa ter uma ideia, vamos contextualizar. Eu, que não sou tão velho assim, estou com 41 anos, me formei no ano de 2000. Entrei na faculdade em 1996, portanto. Em 96, havia em Goiânia a Católica, a Federal e a Ianguera com seus cursos de Direito. Sim, três. No interior do estado, que eu me lembro, naquele momento, nós tínhamos a FESURV em Rio Verde e tínhamos a FAD em Anápolis. E Anicuns. Três. Eu estudei Anicuns. Então, nós estamos falando aí de basicamente 6 cursos de Direito em 1996. 20 anos depois, esse número subiu para 53 cursos de Direito. No Brasil, nós começamos com 2. Em 1826, com o decreto de Dom Pedro I, para a criação dos cursos de Direito de Olinda e de São Paulo. Hoje nós temos 1.300 cursos de Direito no país. Então, tem faculdade demais por irresponsabilidade da política do Ministério da Educação. Qual é a solução para isso? Um ministro e um presidente da República que sejam alinhados com a necessidade de não mais abrir uma vaga de direito. E mais, fechar muitas das que estão aí, abaixo aí da média, que são verdadeiros caça-níqueis. Essa é a única solução, não há outra.
E o exame da ordem, com toda essa avaliação que o senhor faz, ele contribui para fazer uma depuração? Não há dúvida. O que ainda mantém o sistema de justiça e a advocacia com o mínimo de racionalidade é o exame da OAB. Porque o exame da OAB é um filtro mínimo para que se permita que o advogado, em mínimas condições técnicas, possa entrar no mercado. Mas é uma peneira confessemos, com os buracos bastante largos. Essa peneira poderia ser aperfeiçoada e se tornar mais seletiva ainda. Mas o exame de ordem, ele funciona hoje mais como um paliativo para amortecer o impacto do que para resolver o problema. O problema tem que ser resolvido no MEC. É política educacional para o ensino superior, exata e especificamente na área do curso de Direito. O senhor está apoiando a candidatura do Felipe Santa Cruz na OAB Nacional? Como é que está essa campanha? A consolidação da candidatura até agora única, e tudo indica que será do Dr. Felipe Santa Cruz, foi amadurecida praticamente ao longo do triênio do presidente Lamarck, que é o atual presidente. A condução do processo foi dele, e o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB do Rio de Janeiro, conseguiu ao longo do seu mandato mostrar liderança perante o Colégio de Presidentes de Seccional e mostrar liderança também perante os conselheiros federais. E foi se tornando paulatinamente uma liderança consolidada e, portanto, a OAB de Goiás, após reunir seu conselho, após reunir as suas lideranças, outorgou ao Dr. Felipe uma carta assinada por mim, presidente da ordem, chancelando a candidatura dele. Hoje o Dr. Felipe deve contar aí com 22 seccionais o apoiando e, portanto, tudo indica que ele será candidato único à eleição. A eleição dele, o senhor avalia que representa um avanço? Como é que o senhor, dentro desse contexto novo, com um novo presidente, um novo governo que vem por aí? Eu vejo com tranquilidade e com muito boa esperança de futuro. Porque o Felipe, primeiro, é um advogado experimentado. Segundo, vem de 2 mandatos seguidos e muito exitosos à frente da OAB do Rio de Janeiro. É um advogado combativo e maduro, experimentado o suficiente para liderar a advocacia nacional e, mais do que liderar a advocacia nacional, muitas vezes o presidente do Conselho Federal da Ordem é o líder da sociedade civil, num determinado momento e num determinado caso. Então eu vejo que o Felipe hoje tem todas as condições e o que é muito bom para o sistema é que é um presidente de OAB seccional que vai ao Conselho Federal direto, se tornando presidente. O que indica que será um presidente que vai valorizar muito o colégio de presidentes de seccional na próxima gestão, que é muito importante para o sistema. Uma crítica quanto mais, né, é a questão das custas judiciais em Goiás. Que não é uma coisa que foi inventada agora, já há vários anos. Como é que a OAB tem trabalhado isso com o Poder Judiciário? A OAB reagiu no início do ano a um aumento que nós consideramos abusivo das custas judiciais. Isso basicamente revoltou a advocacia goiana e nós fizemos o que incumbe a OAB fazer, questionamos no órgão competente, que é o CNJ. Então, desde meados de junho desse ano, tramita perante o CNJ um pedido de providências da OAB de Goiás contra o novo regime de custas judiciais de Goiás. Agora, num próximo mandato, caso a advocacia no dia de amanhã nos conceda a honra de permanecer à frente da ordem por mais um triênio, eu tenho a intenção de liderar uma grande frente democrática, ampla, aberta, sincera e transparente, para que nós possamos trazer vários atores para uma mesa para discutir isso entre a sociedade e os poderes constituídos. Independente do questionamento que a ordem fez ao CNJ, é preciso que o Legislativo assuma seu protagonismo, que o Executivo de Goiás assuma seu protagonismo e que o Judiciário goiano reveja a sua mão pesada no regime de custas, porque isso está não só castigando a advocacia, como, sobretudo, a cidadania que não tem acesso à justiça. O senhor está falando, é um processo de sensibilização. Sensibilização e mobilização. Presidente, fica o que desses 3 anos que o senhor ainda não fez e que o senhor pretende
fazer a partir da sua reeleição? Bom, vamos trabalhar com uma hipótese que eu espero se concretize amanhã, que é a nossa reeleição. Conquanto não conte com ela e permaneça humildemente aguardando o resultado das urnas, que são soberanas, e o resultado que amanhã vier nós saberemos acolher com muita tranquilidade. Mas digamos que venhamos a vencer a eleição amanhã. O que eu não consegui fazer nesse mandato de 36 meses, de 34 meses até agora, nós não conseguimos resgatar, como disse o presidente Rodolfo Otávio, toda a dívida histórica que a seccional tem com a advocacia do interior. Então, um exemplo para ficar só nesse. Nós reformamos 94 salas no interior, só que são 167. Então, nós temos um longo caminho de melhoras físicas a fazer para a advocacia do interior. Uma outra questão que eu avancei, mas não consegui terminar, o pagamento da advocacia dativa. Na gestão anterior à nossa, os dativos ficaram 3 anos sem receber um centavo. Na nossa gestão, nós viabilizamos o pagamento de mais de 17 milhões aos advogados dativos. Mas ainda há muito a receber do Estado de Goiás. E qual é a minha vontade para um próximo mandato eventual? Que a advocacia dativa tenha seus recebimentos colocados em dia, o que ainda não é a realidade. E no plano macro, vamos dizer assim, institucional, eu gostaria de conseguir colocar a OAB no patamar que ela nunca deveria ter deixado. Gestões anteriores, ao se ligarem a forças político-partidárias, ao se misturarem com a política tradicional, diminuíram a ordem, diminuíram a respeitabilidade da ordem. E nesses 34 meses até aqui, a gente assumiu uma tarefa árdua de recuperar o patrimônio político da instituição, mas político com P maiúsculo, no bom sentido. E eu penso que mesmo com embates que tivemos, e trouxeram desgastes, inclusive pessoalmente a mim, embates com o judiciário, com o governo do estado, por exemplo, esses embates reposicionaram também a OAB, como aquela OAB que a gente comentava aqui em off antes do início da entrevista, aquela OAB que defendeu a democracia, aquela OAB que foi pela redemocratização, contra a ditadura, aquela OAB protagonista, corajosa, proativa. Então, eu acho que nós conseguimos avançar nesse campo, mas podemos fazer mais ainda. E um segundo mandato, caso venha, será o aceno da advocacia goiana de que nós estamos trilhando o caminho certo. Muito bem. Quero agradecer a presença do senhor, agradecer a presença do presidente Rodolfo e deixar para vocês as considerações finais. Presidente Rodolfo, faço questão. Presidente Lúcio, eu quero agora, ao final dessa entrevista, pedir primeiro a que todos os advogados e advogadas do Estado de Goiás compareçam às urnas. Esse processo democrático é de suma importância. Nós temos que ser exemplos à sociedade civil de um processo com lisura, com transparência, com uma efetiva participação da advocacia, para demonstrar a importância e o apelo que a nossa instituição tem para a advocacia, para a sociedade civil e não só para a advocacia. Espero de coração que tenhamos a felicidade de sermos reconduzidos para que a gente consiga concluir a travessia do Rio. Estamos na metade dele e precisamos e queremos concluir essa travessia para devolver a ordem para o status dela, avançar em relação à regionalização e à interiorização dos serviços da Caixa e da IESA, avançarmos no trato e no cuidado com a família, avançarmos na oferta de produtos e serviços ao advogado, sermos efetivamente o apoio que a advocacia espera da ordem, da mesma forma a sociedade civil. Então, estamos extremamente otimistas com o momento que a ordem vive, mas para que ele consolide, nós precisamos do apoio e do voto dos eleitores que estarão amanhã, no dia 30, aqui em Goiânia, no Centro de Convenções e ao longo do Estado, nas suas subseções, exercendo a sua cidadania e, mais do que isso, um direito e um dever para com a ordem. E da minha parte, Marcos Vinícius, eu quero primeiro te agradecer, parabenizar pela entrevista e pelo trabalho realizado aí em prol de bem informar a sociedade do estado de Goiás e, por que não, do país, à medida em que o Diário da Manhã é um veículo extremamente lido, tradicional e respeitado. E aproveitar esse espaço muito privilegiado aqui do BMTV
para me direcionar aos colegas que estão nos assistindo, sejam eles advogados ou não. Porque mesmo aqueles que não são advogados são formadores de opinião e conhecem advogados. Para pedir o voto. Amanhã, como disse o Dr. Rodolfo, a OAB e a advocacia estará se encontrando com as urnas num momento que é a festa da democracia. E nós contamos com o voto na chapa 1 para frente OAB por uma razão muito simples. Há 34 meses a OAB de Goiás ingressou num ciclo virtuoso de realizações e de recuperação do seu patrimônio material e imaterial. E esse ciclo virtuoso precisa continuar. Ele precisa continuar porque nós criamos um patrimônio de instituição respeitada, corajosa, protagonista, independente das forças político-partidárias, de uma instituição que esteve presente na vida do advogado, de uma instituição que defendeu a sociedade, de uma instituição hoje equilibrada financeiramente, que é modelo de governança, não só em termos de responsabilidade fiscal, como também em termos de transparência. Esses dias, até um parênteses aqui muito rapidamente, me perguntaram se eu via problema com o TCU em analisar as contas da OAB. Eu falei, no caso da de Goiás, não. Se quiser, não precisa nem sair de Brasília. Pode olhar no portal da transparência nosso que tem tudo. Fecha parênteses. Então nós temos um legado e um patrimônio que precisa ser ampliado. E só tem condição de ampliar esse legado de realizações essa atual gestão. Por isso é para frente OAB. O nosso lema, o nosso bordão de campanha é para frente OAB. As chapas antagonistas são modelos do passado e para trás nunca mais. Por isso eu peço o seu voto, colega advogado e advogada, amanhã, dia 30, chapa 1 para frente OAB. E você, cidadão que não é advogado, mas que trava contato com essa instituição tão importante, com o nosso trabalho que foi tão virtuoso e profícuo, que nos ajude, convença seu filho, seu pai, sua mãe, seu tio, seu amigo a votar na chapa 1, Lúcio Flávio presidente, para que ganhe a OAB e também a cidadania goiana. Obrigado, a gente fica por aqui e até mais numa outra oportunidade.